o Ministério Público quer impedir uma escola confessional católica de promover eventos católicos dentro da sua escola. É fundamental o que nós estamos passando nos últimos anos, desde o início dos tempos, mas se acentuou demais nos últimos anos, a ingerência não só do poder judiciário, mas também das mídias, dos veículos de comunicação sobre o nosso comportamento, querendo ditar regras, normas, de tal forma que essa invasão de privacidade e essa tutelaria que o Estado tenta promover e essas instituições sobre as nossas famílias acaba interferindo diretamente na educação dos nossos filhos. Da maneira, um roteiro, um manual de como eles querem que nós façamos a educação dos seus filhos sobre os valores que eles acham correto. Isso que é o mais importante. Há muito tempo nós vemos uma degradação da sociedade em seus valores, em seus princípios, e em tudo aquilo que defendemos, em tudo aquilo que consideramos mais nobres e fundamentais às nossas famílias e às nossas vidas. Um distanciamento cada vez maior com a moral, com a conduta, o que explica a situação em que nós vivemos no outro dia. Conceitos deturpados, cada vez mais nós vemos uma imposição de narrativas que eles querem impor a cada um de nós. Falsos discursos, histórias pela metade, um grande maquiagem de fatos históricos que nós vivemos e vivemos já no passado, que eles tentam transformar como verdades imutáveis. Ao longo da história do mundo, nós vivemos essa deturpação de valores, revoluções que nos levaram a essa grande calamidade social que nós vivemos hoje em dia, discursos em tese bonitos, em tese democráticos, em tese bonitos de se escutar, nos levaram até hoje. E há hoje em dia uma certa ditadura e imposição de tudo. Hoje eu, como vereador, muitas vezes tenho que medir palavras com medo de ser censurado. Não com medo da censura comum, mas com medo da censura do judiciário. Com medo de uma punição pelo simples fato de dizer o que eu penso e de defender o que eu acho que tem que ser defendido. Nos impuseram narrativas, palavras que soam bonitos aos ouvidos da sociedade. Quem nunca ouviu que aqui nós defendemos o Estado laico, que a sociedade não pode ter nenhum tipo de envolvimento com Deus ou com religião? É um discurso obrigatório hoje nas instituições, nas mídias, na imprensa, como se isso fosse o caminho da salvação, o caminho da retidão, a retirada da religião, a retirada de Deus do cerne e do centro das discussões. Nós vemos deturpações históricas fundamentais. E estamos entrando cada vez mais num caminho da doutrinação, uma vez que nós vemos a nossa educação, ou seja, aqueles que vão formar os nossos filhos e os nossos futuros profissionais serem formados à luz de uma teoria modernista. O que esperar, por exemplo, tanto se fala do ativismo judiciário, o que se esperar do judiciário do futuro, se os que estão sendo formados hoje estão sendo formados com essa mentalidade? Se nossos filhos na mais tenra idade são formados com essa mentalidade? E o que nós vemos hoje é uma verdadeira perseguição a quem pense diferente dessa regra moral que eles querem nos impor.
as mídias sociais aí espalharam hoje, e é também assunto que eu quero debater hoje, que o Ministério Público do Ceará puniu uma escola católica e a proibiu de promover solenidades católicas. O Ministério Público quer impedir uma escola confessional católica de promover eventos católicos dentro da sua escola. Nós tivemos um caso que ganhou as mídias, do casal, da Deia e do Tiba, que, não satisfeitos em tentar impedir o homeschooling, a educação que eles dão aos seus filhos, os argumentos utilizados são, no mínimo, bizarros. Eles foram utilizados de maneira vil. Usaram contra o casal argumentos tais quais que eles não gostavam de determinados gêneros musicais, que não tiveram acesso a outros tipos de religião. Ora essa, até nisso o Estado se acha por direito de colocar e de tentar interferir, passando por cima até mesmo do discurso que eles dizem defender. Ora, se o Estado para eles é laico e cada um professa a religião que quiser, eu não posso fazer isso dentro da minha própria casa? Mas, na verdade, a democracia que eles defendem é a democracia que eles querem impor. O discurso que eles querem defender. E se nós não começarmos na base disso tudo, que são os municípios, eu digo a base do ponto de vista político, afinal de contas nós somos divididos em município, estado e união. Se nós não trouxermos essa discussão para o seio das câmaras municipais, para que isso reverbere cada vez mais alto em cenário estadual e nacional, nós continuaremos reféns disso tudo. Então, é um tema da mais alta importância. Nós estamos lidando diretamente com as nossas famílias e, dessa forma, com a educação dos nossos filhos, com a educação que nós temos, o direito que nós temos de ensinar as nossas futuras gerações aos nossos filhos. Lembrando, para aqueles que acham que isso é uma discussão secundária, esses jovens que estão sendo educados agora serão aqueles que irão gerir a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país amanhã. Se nós não retrocedermos dessa engrenagem que nos levam a uma verdadeira máquina de moer a sociedade que nós estamos vivendo hoje em dia, nós viveremos nesse estado que nós vivemos hoje em dia, de cada vez mais degradação e de cada vez mais fim da sociedade que nós consideramos correta, que nós consideramos justa, e estamos delegando a um Estado que nós não queremos o direito de comandar as nossas vidas no futuro. Muito obrigado pela presença de todos.